Oi, pessoal, tudo bem? Vicente aqui da T26 da Medicina. Eu vou apresentar hoje a nossa penúltima aula, nos encaminhando então para os estabilizadores de humor, ok? Bom, o que você precisa entender dos estabilizadores de humor? Vão ser um grupo de fármacos que vão ser utilizados para tentar estabilizar, como o próprio nome diz, as características da doença do transtorno de humor bipolar, ok? Quais são essas características? É como eu tinha falado nas últimas aulas, vai ter a fase maníaca e a fase depressiva. Então, esses fármacos eles vão tentar atuar nessas duas frentes, tanto atuando para estabilizar de cima para baixo em casos de fase maníaca, quanto de baixo para cima nas fases depressivas. Nós temos o lítio carbonato, ou popularmente conhecido como lítio, ou carbolítio, vai ser a primeira escolha no tratamento preventivo, ok? Também pode ser utilizado para a fase aguda de, da fase maníaca do paciente com transtorno bipolar, certo? Nós também vamos ter os anticonvulsivantes, que principalmente vai ser a carbamazepina e o valproato, que vão atuar nessa fase de hiperatividade neural, que é comum da mania, e os antipsicóticos atípicos, com ações em receptores de serotonina e predomínio de ações na fase neural maníaca também, ok? Vocês precisam entender que eles vão ter esses benefícios a partir da terceira e quarta semana, assim como algumas classes de antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E é importante saber disso para poder orientar bem o paciente e ter adesão ao tratamento. Bom, eu vou me focar mais nessa aula com relação aos sais de lítio, tá? Porque eles são os principais quando pensa em tratamento para transtorno bipolar. E eu, no final, eu dei um resuminho, fiz um resumo da literatura que eu consegui achar sobre esses dois medicamentos aqui. A carbamazepina e o valproato, que vão ser os anticonvulsivantes, ok? Mas vocês precisam se ater mais no sais de lítio. O que vocês precisam entender, primeiramente? Eles vão ser íons quimicamente semelhantes a outros íons, como eu coloco como exemplo o magnésio. Além disso, eles vão ser altamente tóxicos e vão ter uns índices terapêuticos muito baixos. Isso é importante entender porque pessoas em fase maníaca ou em fase depressiva, elas podem até mesmo utilizar esses medicamentos para cometer suicídio. Então é importante a gente ter noção disso, até para não administrar uma dose errada, né? Pensando já lá na clínica. Outra informação é que, apesar de eles serem utilizados há mais de 50 anos, eles não se conhece muito bem o mecanismo de ação deles. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui são algumas hipóteses, certo? Os efeitos indesejáveis principais, ganho de peso, polidipsia e poliúria, tá? E o ganho de peso pode estar até mesmo associado ao aumento de apetite, que é comum também, é outro efeito indesejável. Farmacocinética, brevemente, via oral, absorção principal e meia-vida de 18 a 24 horas. Coloquei mais algumas informações extras para vocês, se tiverem curiosidade, e as indicações episódio de mania aguda, episódio de transtorno de humor depressivo maior, transtorno bipolar associado a não antidepressivo, né? Associado ou não a antidepressivos, sempre lembrando que antidepressivo para bipolar pode dar o efeito rebote. A gente vai pontuar isso mais para frente. Pode ser utilizados ainda para profilaxia, quando são utilizados em uso crônico, ok? Aqui algumas hipóteses para vocês entenderem. Lembra que eu falei que ele vai ter essa semelhança química com outros íons? Isso é importante porque ele vai ter justamente essa ação de íon de substituição. Dentro da célula ele vai se acumular, atuando como substituidor de outros íons, como sódio, potássio, cálcio, magnésio. Isso vai alterar a eletroquímica do neurônio, promovendo assim a redução dos potenciais de ação e, por sua vez, a redução da liberação de vesículas com neurotransmissores, como reduzindo, né, em resumo, a liberação dos neurotransmissores. Isso aumenta os níveis de serotonina e diminuiria os níveis de noradrenalina, tá? Bom, ainda outra hipótese é que ele inibiria as enzimas de adenilciclase e inositol 1-fosfatase, promovendo, por conseguinte, a redução da neurotransmissão noradrenérgica. Sempre lembrando da teoria das monaminas e dessa
funcionalidade de aumento de concentração na fenda sináptica ou diminuição de concentração na fenda sináptica vai alterar e modular esse humor. Ou seja, ele pode atuar nessas duas frentes, tanto na manutenção e estabilização de cima para baixo, reduzindo os eventos maníacos, quanto na manutenção e estabilização de baixo para cima, reduzindo os efeitos depressivos, tentando deixar na linha basal. Ainda outra teoria, e aqui eu vou me ater mais nessa, eu trouxe esse resumo para vocês lerem com mais calma, depois eu vou mandar os slides, mas eu queria explicar isso para vocês com um vídeo. O único empecilho é que o vídeo não rodou no Canvas, então eu tentei tirar prints para deixar o mais didático possível para vocês entenderem, certo? Bom, aqui uma legenda, a proteína G vai ser representada como G, PLC é a fosfolipase C, o PIP2 vai ser um fosfolipídio presente na membrana plasmática, o DAG vai ser o diaglicerol, IP3-inositosol 3-fosfato e AKT-ase vai ser o inositol monofosfatase, tá? Para vocês entenderem nesse início. Depois eu vou mostrar outras sequências. Nós vamos ter a proteína G, tá? Isso vai ser basicamente a representação do sistema de segundo mensageiro. Ela é iniciada pela ligação da proteína G, que vai ser acoplada ou ligada a outros receptores, que vão ativar a fosfolipase C, que vai ser a PLC, a qual, por sua vez, vai hidrolisar o fosfatidil inositol por fosfato, vai ser o PIP2. A proteína G ligada a outros receptores, ela vai hidrolisar o PIP2, então, o qual vai produzir esses dois outros representantes, tá? Não sei se dá para ver, mas acredito que com o zoom dá para ver melhor. Vai ser o DAG e o IP3. O que a gente precisa entender? O diaglicerol, que vai ser o DAG, e o IP3, eles vão estar diretamente associados à funcionalidade da célula e à própria neuroproteção da célula. Tá? Mas antes disso, eu quero que vocês entendam que o IP3 ele vai ser posteriormente, tá? Vocês vejam que o IP2 ele se divide em DAG e IP3. O IP3 ele vai ser responsável por ativar, ela vai ser convertida, né, em IP2 e depois IP3, vai ser fosforilado e vai liberar o inositosol, que é necessário para a ressíntese do PIP2 e dessa futura interação da cascata, de toda a cascata. Ou seja, o PIP2 ele vai formar o DAG e o IP3. O IP3, por sua vez, ele vai ser metabolizado pela AKT-ase, vai ser o inositol monofosfatase. A partir dessa metabolização, vai ocorrer a formação do inositol. O inositol, como representa a célula, vai reativar o PIP2 como um reforço positivo para continuar produzindo DAG e IP3, certo? No momento em que o lítio entra em ação, ele vai atuar na AKT-ase, inibindo a AKT-ase, como representa a quinta imagem ali do meio. Ao inibir a AKT-ase, vai se inibir também a síntese de inositol. Não tendo inositol, não tem esse reforço positivo para o PIP2. Não tendo esse reforço positivo, acaba que toda a cascata a partir do PLC não vai ser sintetizado. Ou seja, não vai ter o inositol para complementar a síntese do PIP2 a partir do PLC, vai ser a fosfolipase C, e, por consequência, não se produz DAG nem IP3 como se produzia antes, tá? Essa imagem aqui que mostra a mania ali e o PKC, eu acabei esquecendo de excluir, tá? Mas ela vai se apresentar no próximo slide para vocês entenderem. Por que que é importante na atuação de estabilizadores de humor ter essa regulação do DAG e do IP3? Bom, com relação ao DAG, a gente vai ver que o DAG ele vai ser responsável por ativar a PKC, certo? Que vai ser a proteína C-quinase. Ao ativar a proteína C-quinase, alguns estudos apresentaram que a proteína C-quinase ela está diretamente associada a fases de mania. Por consequência, nas figuras de baixo, ao reduzir as concentrações, ao reduzir a síntese de DAG, a gente também reduz a ativação da proteína C-quinase.
Ao reduzir essa ativação, a gente automaticamente vai reduzir aos eventos de mania, tá? Então, basicamente isso, mostrando por que que o lítio ele pode ser também utilizado em alguns casos de fase aguda, porque ele vai estar atuando diretamente na fase maníaca do paciente, certo? Por meio de toda essa cascata de enzimas e proteínas. Bom, e por que que é importante reduzir o IP3, tá? Se entende que o IP3 ele facilita a liberação de cálcio e vai inibir o caminho da autofagia, tá? Aqui a gente consegue perceber na imagem que ao reduzir o tamanho ali, ó, representando a concentração de IP3, a gente vai reduzir essa liberação de cálcio. E ao reduzir essa liberação de cálcio, a gente também vai reduzir o estresse celular e a ativação de proteínas apoptóticas, que vai ser representada proteínas transportadoras vai ser o carrinho de mão, e as proteínas apoptóticas vai ser aquele triturador ali, parece uma boca com dente, tá? O que que acontece? Mesmo que tenha as proteínas transportadoras, vai se ter uma redução dessa desse estresse, dessa ativação de proteínas apoptóticas, promovendo assim a neuroproteção e manutenção da neuroplasticidade e neuroproteção do cérebro, ok? Aqui eu trago outros resumos retirados da internet, para que vocês possam ter uma noção geral, assim, uma visão diferente do que eu apresentei aqui. Trago ainda uma série de 3 vídeos, incluindo o vídeo que eu tirei as imagens, certo? É um vídeo curtinho de 2 a 3 minutos, ele está em inglês, mas, só para vocês terem uma noção dinâmica, assim, de como vai funcionar. Toda aquela cascata de produção, reforço positivo, ao bloquear a enzima, a gente bloqueia esse reforço positivo e reduz o DAG e o IP3. Reduzindo o DAG e IP3, a gente vai atuar tanto o DAG lá na PKC, reduzindo as fases de mania, quanto no IP3, reduzindo a liberação de cálcio, estresse celular e neuroproteção, aumentando a neuroproteção. Aqui, como eu falei, uso o resuminho para carbamazepina e valproato. Espero que vocês deem uma lidinha rápida, tá? Isso aqui é mais um extra para vocês terem um reforço, um complemento no estudo de vocês. Eu retirei todas essas informações do livro de farmacologia Consulta Rápida. E para finalizar, os estabilizadores de humor, a gente vai ter o uso deles, tá? Geralmente associado aos antidepressivos. Antidepressivo sozinho para transtorno bipolar, como eu disse nas aulas de antidepressivos, ele pode ser perigoso, vai dar o efeito rebote e pode acabar tratando o quadro depressivo, mas exacerbando o quadro maníaco. Ainda pode-se utilizar o lítio mais os antidepressivos ou antipsicóticos ou valproato, ou seja, lítio ou um ou outro, ok? Nunca tudo junto. E a melhora, como eu já falei, de 3 a 4 semanas. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida que tenham sobre estabilizador de humor, podem me chamar. A gente ainda vai ter mais uma aula de transtorno de déficit de atenção, que eu espero que seja rapidinho também, para não ficar muito cansativo, ok? Tchau, tchau.